Sou Angélica Ferreira, 28 anos, sou mulher de luta. 28 anos, sou mulher de luta. Sou Angélica Ferreira, sou Angélica Ferreira, tenho 28 anos e sou mulher de luta. Sou mulher de luta. Eu gosto. A princípio eu não sabia por quê. Parecia ser mais assim, vamos ver no que dá. Hoje eu digo que eu gosto. Eu não sei se eu vou ficar até me aposentar, se eu vou fazer carreira nisso. Mas nesse momento eu posso dizer, eu gosto de estar com os meninos. Essa é a parte boa, estar com eles. Agora as burocracias escolares, preencher diário. Eu adoro montar prova. Nossa, eu adoro. Eu tenho verdadeira paixão, assim. Montar o conteúdo e depois montar uma prova exatamente em cima daquele conteúdo. Eu adoro. É minha paixão, sabe? Adoro montar atividade. Eu tenho prazer. Quase não uso o livro didático. Mas eu adoro agora que eu sei fazer isso. No passado eu não sabia. Mas assim, é prazeroso. Os moleques eles são muito bacanas, assim. Tem um ou outro que ferra às vezes, né? Ele tá puto, tá cheio de problema em casa e ele vem e despeja mesmo o problema dele em cima de você, sabe? E às vezes é difícil até para nós professores separarmos as coisas, que esse garoto ainda não tá preparado para saber separar esses dois ambientes. Mas em grande parte é gostoso, sabe? Quando aquele aluno dá aquele, nossa, professora, verdade, você ganha o seu dia. Tipo assim, cara, contribuir para alguma coisa nesse mundo. Quando eu assumi, tinha uma professora, eu assumi em outubro, tinha uma professora aqui, só que ela era designada, né? Eu acabei assumindo o lugar dela e ela saiu antes que eu entrasse para poder assumir outras turmas em outra escola. Quando eu cheguei aqui, eu falei assim, tá, e agora? Né? Que eu tenho que fazer? Qual aula que eu tenho que dar? Então eu recebi um diário na minha mão e falaram assim, olha, a professora já deu até aqui. Eu, tá, e a partir de agora? O que eu dou? Então eu lia aquele diário e provavelmente tinha alguma lógica para a professora, mas para mim não tinha. Então o que eu tinha que fazer a partir dali? A faculdade não te prepara para isso. Não mesmo. Então eu cheguei na supervisora e falei, olha, eu não sei o que fazer. Eu vou ser bem sincera. Não sei que aula que eu tenho que dar a partir de amanhã. Porque eu cheguei num dia, no outro dia eu já tinha que estar em sala. Eu não sei o que eu vou dar de conteúdo. Eu nunca pisei numa sala de aula. Aqui a gente tem várias concepções do que é a escola. Eu vejo circulando aqui dentro. Para alguns é a possibilidade de um futuro melhor. Eles reproduzem muito esse discurso que é social mesmo e é válido de que a escola é uma possibilidade de ascensão social, o ensino, né, a educação é uma possibilidade de ascensão social. Para alguns a escola é um espaço de socialização,
às vezes o único que ele vai ter, né? A gente tem alunos que não podem sair de casa e que a escola é o único espaço em que ele tem uma socialização, a escola, a igreja no final de semana. Para alguns a escola é um refúgio, é um momento em que ele foge da realidade dele. A gente tem casos assim na escola integrada, né, que o menino passa o dia inteiro na escola integrada porque a realidade que ele vive em casa é pior do que esse espaço. E para alguns a escola é o local em que ele tem afeto, é o lugar onde ele tem comida, é o lugar onde ele se vê como alguém. Eu vejo que aqui circulam vários discursos sobre o que seria a escola para essa galera. Mas para alguns esse espaço não significa nada, eles são obrigados a vir e vêm. Se pudessem, nunca viriam. Diferentemente do início, em que eu não sabia planejar uma aula, não sabia que objetivo. Vou dar um exemplo clássico, né? A gente trabalhar figuras de linguagem, metáfora, né? Um conteúdo que eu estou trabalhando atualmente. Numa aula no passado, eu passaria uma lista de frases com diversas metáforas ocorrendo para os alunos identificarem. Hoje eu já trabalharia dentro de um texto, explicaria para esse aluno a relação que essa frase tem nesse contexto, como que os sentidos que estão implícitos ali, por que o uso de linguagem figurada e não literal naquele contexto, por que esse trabalho com essa linguagem e não com outra. Eu sonho muito, muita gente sonha com uma escola aberta, com uma escola efetivamente integrada à comunidade, que a comunidade faça parte e que a escola entenda que ela não é um ambiente à parte da sociedade. Para mim, esse é um grande problema. E a gente discute isso muito em língua portuguesa. A comunicação que a gente trabalha dentro de sala de aula, ela é uma comunicação à parte dos eventos de comunicação fora dos muros da escola. Não é uma continuação. Esse menino não está aqui para efetivar, para aprender como fazer essa comunicação formal, já que a comunicação informal ele já sabe. Então aqui não é um contínuo. No entanto, a cultura escolar não possibilita que a gente abra esses muros nesse momento. É muito controverso, porque se não existem esses muros, eu perco um mecanismo de controle que ainda parece ser necessário, tanto para a entrada quanto para a saída. Eu costumo falar muito com os alunos, por exemplo, que eu me sinto mal quando eles me pedem para ir ao banheiro, porque banheiro é uma necessidade, beber água é uma necessidade. Então, por que eles têm que pedir alguém para fazer isso? Mas se você falasse para eles, pode ir a hora que você precisar, a nossa cultura não trabalhou que eles fossem se realmente precisassem. Ou a gente ainda não trabalhou com esses meninos um modelo de educação em que eles gostem de estar nesse espaço e que eles preservem esse espaço. Então, eu não queria que esses muros estivessem aí, mas eu não sei o que a gente faria se eles não estivessem. A gente teria que mudar nossa concepção do que é o espaço escolar.
porque nesse momento ele é considerado uma prisão em que você tem que entrar e ficar até o final. Quase que completamente alheio à cultura do aluno. Ela não quer saber o que o aluno está fazendo fora daquele espaço, né? Aqui, por exemplo, no bairro, o meio de lazer dos alunos, devido ao abandono público, né, são os bailes funks, então, e as batalhas de hip hop. Então, praticamente é o único meio de diversão e que a própria galera instituiu aí. E isso não acontece dentro do espaço escolar. Quando tem algum evento, assim, deixam tocar um funk por algum tempo, mesmo assim funk selecionados, mas antes do evento começar, algo nesse sentido. E os próprios alunos levam suas músicas para tocar durante o recreio, ouvem nos seus próprios celulares, mas de forma geral, a escola fez um bom trabalho matando a cultura brasileira de forma geral, né? Se você for reparar, a gente acha que a cultura do negro é inferior, né? A gente só foi instituir o ensino da cultura negra, da cultura africana, agora há poucos anos, né? Dentro do espaço escolar. A cultura indígena, então, o dia do índio na escola, ele é voltado para enfeitar os meninos, se vestirem de índiozinhos, se divertirem, eles não fazem a menor ideia do porquê eles estão fazendo aquilo. Não há nenhum trabalho com a valorização da cultura indígena. Então, nós temos uma população que valoriza extremamente uma cultura europeia que é somente uma parte da nossa cultura. E a escola conseguiu fazer isso com sucesso, né? Matar um pouco do nosso passado, como se ele nunca tivesse existido. Eu ingressei no programa de mestrado e precisava de um objeto de pesquisa, né? De trabalhar alguma coisa dentro da área da educação. E eu pensei justamente em todos os anos que eu passei na educação pública e eu não fui minimamente crítica, eu não tinha a mínima consciência de tudo que acontecia ao meu redor. Eu não percebia diversos problemas que ocorriam ao meu redor. Eu não tinha noção de desigualdade social, eu não tinha noção de que eu era negra, né? Eu era moreninha, eu não tinha a mínima noção de identidade local, né? Regional, de quem era eu. E quando eu precisei desse objeto de pesquisa, eu lembrei exatamente disso, sobre como a gente não discutia temas que fizessem a gente refletir sobre a sociedade. A escola sempre foi essa coisa amorfa, sem significado, que você ia para acompanhar determinados conteúdos que não tinham qualquer relação com a sua vida. Então, como uma das funções, né, do ensino de língua portuguesa é trabalhar a criticidade dentro dos textos, trabalhar a análise linguística, análise do discurso, eu fui justamente para essa área. Então, eu queria trabalhar com esses alunos a identidade deles como moradores do bairro Palmital. Porque eu vivi aqui a vida inteira e quando eu fui para o ensino médio, eu percebi que eu era a moradora do Palmital. Eu nunca tinha me dado conta disso. Para mim, o Palmital era um bairro. Quando eu fui para o ensino médio, que eu mudei para uma escola central, o meu bairro me caracterizava de alguma forma.
E gente, isso foi muito pesado para mim na época, porque eu não esperava, né? Mas quando eu pensei no meu projeto de pesquisa, eu falei assim, pô, é isso. Eu vou trabalhar com esses meninos do bairro. O que eles pensam sobre o bairro Palmital? O que eles conhecem? O bairro Palmital é um bairro bom de se viver? Eles acham? O que eles pensam sobre o local que eles moram? O que eles já viveram desse local? E, baseado nisso, eu precisava trabalhar esse lado crítico, né, do menino perceber a realidade em que ele vive e questioná-la, tanto para o bem quanto para o mal. E foi o que eu fiz. Para efetivar isso, eu sugeri para eles a produção de crônicas, porque as crônicas ela tem esse caráter de uma forma leve, trazer uma crítica social, fazer uma observação sobre algo que as pessoas geralmente não observam. Eu falei assim, tá aí, vamos de crônicas. Eu fui um pouco desestimulada, muita gente falava que crônica era muito difícil, que eu não deveria trabalhar com isso, mas eu aceitei o desafio e joguei isso para os meninos. Conversei com o pessoal do jornal Observatório Luziense e perguntei se os meninos poderiam publicar as crônicas dele. Eu fui muito bem recebida, deu super certo, então fechou. A questão da publicação é porque para o aluno se motivar a escrever, corrigir um texto, esse texto não pode ser para mim. Esse texto tem que ser algo que alguém de fora vai ler. Ele tem que estar se comunicando com alguém, porque a língua é isso. Você está se comunicando com alguém. Essa língua falsa que a gente estuda dentro da escola, ela fica lá. E a gente tem que parar com isso no ambiente escolar. De trabalhar uma língua morta, uma língua que só está dentro daquele ambiente. Os alunos, eles se comunicam, eles usam WhatsApp, eles usam Facebook, eles conversam o tempo inteiro. Então, a gente precisa fazer com que eles usem gêneros que eles vão efetivamente precisar na sociedade. E aí me veio a ideia de publicar no jornal, para que eles se motivassem a escrever, e não só escrever, escrever bem, revisar, pensar que tem alguém que vai ler e vai querer ler algo bom, algo bem produzido. E sugeri, os meninos acataram. Claro que essa questão de acatar, de falar assim, não quero, que quero, é sempre problemática, né? Porque esse lugar institucional em que você pergunta para o menino se ele quer, nem sempre ele quer participar. Ele está num ambiente institucional em que ele está acostumado a não poder escolher. E apenas uma aluna da turma falou, eu não quero. Mas todos os outros falaram e alguns desistiram no meio do caminho, quando perceberam que eles realmente não eram obrigados a participar. Mas eu não sei até que ponto eles efetivamente queriam, até que ponto eles se sentiam institucionalmente pressionados a participarem do meu projeto. Eles não eram obrigados, porque era um projeto de pesquisa, né? O Comitê de Ética prevê isso. E aí, muita coisa deu certo, algumas deram erradas, algumas atividades eu sinto que não foram bem planejadas, ficaram muito longas, ficaram muito expositivas, mas de forma geral os meninos acataram muito bem o trabalho. E o que eu propus, algumas coisas eles gostaram mais de fazer, outras menos, mas no final deu tudo tão certo. Eles escreveram as crônicas, tiraram fotos que representassem as crônicas, corrigiam, coisa que o aluno tem muita preguiça de fazer. Você mostra para um aluno no dia a dia que um texto dele não está bom, que precisa melhorar em algum sentido, ele raramente corrige aquilo. Muito raro. É um ou outro aluno que quer muito aprender aquilo. Eles geralmente falam assim, entendi. E aquele texto vai para a gaveta e ele nunca mais olha. Não. Os alunos realmente revisavam os textos, fizeram isso de forma coletiva, trocaram textos entre si. E isso culminou no projeto Eu da Periferia, em que eles relatam a vivência que tem do Palmital dentro de textos deles. E o que está lá é vivência mesmo. Teve até um texto que eu tive que sugerir uma certa alteração, porque eu acho que a menina poderia até ter problemas fora do ambiente escolar, pelo que ela relatava. Mas
de forma geral, foram textos incríveis. Que, assim, eu vi todo o potencial daquela garotada ali. E é um potencial que a gente, e aí eu me incluo, a gente não trabalha. Porque a gente não tem tempo. A gente tem 2 turmas, tem várias turmas, trabalha 2 turnos, tem muito trabalho para fazer e a gente não dá conta de trabalhar tão profundamente textos como eu pude fazer com esse projeto. E os resultados a gente publicou no jornal, no Observatório Luziense, e as pessoas ficaram apaixonadas, a repercussão foi maravilhosa. Uma professora que tem contato de uma gráfica se dispôs a transformar isso em revista, fizemos a revista, o resultado ficou lindo. Então, assim, eu estou muito satisfeita, muito satisfeita. Parece, assim, que eu achei o caminho.